todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do cálculo diferencial integral. E o assunto de hoje é derivação. Vamos falar de derivadas. Eu não vou fazer uma motivação, porque vocês podem achar no livro do Spivak, quando ele começa a falar de derivadas. Tem muitos outros livros muito bons que dão uma motivação a contexto histórico de por que estudar derivadas é importante, não sei o que lá. Não vai ser muito importante por hora, tá? Apesar de ser interessante saber a história por trás. Bem, a derivada de uma função tem uma função, mas eu vou falar só uma coisa bem rápida. Então, a derivada de uma função f mede, vamos por assim, o quanto a função varia no ponto em que estamos calculando calculando a mesma, tá? Isso é só uma, um- uma frase assim meio de efeito, não está dizendo muito ainda. Tá? O que a gente vai falar, né? Aqui, f nossas funções vão ser sempre de um intervalo da reta. Na reta, onde i é um intervalo de qualquer. Você pode pegar um intervalo aberto, fechado, o que você quiser, mas a gente põe qualquer porque vale, né? Bem, a gente pode. Vamos pedir, né? No geral, pedimos que não seja degenerado o intervalo, isto é, não seja um intervalo fechado com uma extremidade e a outra iguais, ou seja, algo desse tipo aqui. A gente não é interessante ver isso, né? Porque vai ser só um pontinho, o gráfico da função. Bem, aqui vai ser, a f é uma função de um intervalo aqui na reta, um intervalo qualquer, e não seja degenerado. Tá bem? Além disso, quando tomarmos o limite da taxa média de variação naquele ponto, com h indo para zero, bem, vamos pediremos que no ponto A, pediremos que pediremos que o A seja um ponto de acumulação do intervalo t do intervalo i. Isto é, né, como a gente já viu nos vídeos anteriores sobre limites, nós vamos pedir, né,
dado epsilon positivo, vem que qualquer epsilon que você dá, você vai obter a seguinte coisa. Quando você olha para esse intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, e retira dele o centro, né, e interseciona com i, isso não vai ser não vazio, isto é, sempre que você pega um intervalo desse tipo aqui, ó, tá? Então tá, a gente vai ter um nosso A. Em qualquer intervalo desse tipo, você vai achar pelo menos alguém aqui dentro que vai pertencer ao I. Vai pelo menos ter um xizinho ali que vai pertencer ao I, tá bem? Tá, é só isso que a gente vai pedir, tá? Então, interessante anotar isso. Bem, então tá, vamos à nossa primeira definição. A gente vai definir o que é taxa de variação. Nossa primeira definição é sobre taxa de variação. A gente vê isso no ensino médio, quando a gente estuda física, quando se estuda própria matemática mesmo, as funções elementares, a gente vê taxa de variação, tá? Mas a gente vai dar um significado preciso para isso, tá? Então tá, né? Sejam, tá? F, essa função do intervalo i na reta, um ponto de acumulação do intervalo i. Então, definimos a taxa média de variação da função f no ponto A como sendo, tá? Esse seguinte número real vai ser, a gente denota ele como sendo delta f, aí a gente põe um ponto A aqui, e a gente divide por h, e isso daqui, como muitos já estão acostumados, vai ser o f de A mais o h menos f de A sobre o h, dado que o h ele não é o zero e A mais h é um ponto do intervalo i, né? Beleza? Aqui, o h ele pode tanto ter o sinal positivo quanto negativo, tá? Não tem assim muita importância, tá bem? Então a taxa de variação dessa função no ponto A é exatamente isso daqui. Bem, o que ele está te dizendo? Primeiro você vai pegar um ponto, vamos pensar de forma um pouco, tentar usar um pouco de cinemática aqui, tá? Bem, vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos pensar no gráfico de uma função, ela está definida no intervalo i, e por comodidade eu vou escrever o intervalo i desse jeito, tá? Mas não tem problema, só um desenho, tá? E aqui está nosso ponto A. Então, toda vizinhança tem pontos do conjunto, né? Bem, vamos desenhar aqui o gráfico da nossa função. Deixa eu um gráfico assim mais assim. Bem,
Aí a gente pode pensar o quê? A gente pode pensar nos pontos que estão nesse intervalo como sendo certos instantes no tempo, né, que você está medindo a posição da sua partícula. Que a taxa média tá te medindo? Né? Ela está falando assim, olha só, dê um intervalo ah, de tempo ah, de A até, por exemplo, A mais H, ou poderia ser A mais H aqui, o H poderia ser negativo, tanto faz, tá? Não tem, mas eu vou colocar o H como sendo positivo, só uma ilustração, né? Então ele tá te falando assim, ó, o que aquela taxa de variação média está te dizendo? Ele está falando que, por exemplo, se você pensa nisso como sendo você pode ver como se fosse um movimento de um móvel, né, nesse eixo, né, e cada tempo correspondente você vai ter uma posição. Né? Então, o que ele está te dizendo? Ele está te dizendo assim, olha só, se você olha para o movimento desse corpo no intervalo de A até A mais H, o que vai acontecer? Você sabe que a velocidade média que esse ponto vai ter no seu trajeto, né, vai ser justamente a distância que ele percorre pelo intervalo de tempo. Né? Isso daqui é bem comum, né, da gente ver. Hum. Aí o que a gente tem, pessoal? A gente tem uma coisa importantíssima, hum, que é a conexão das ideias geométricas com as ideias algébricas. Né? Bem, creio que vocês já estejam acostumados com essa nomenclatura. Peraí, deixa eu ver, eu fiz uma porcaria aqui. Eu vou só pegar aqui e vou fazer uma gráfica aqui. Beleza. Tá, então a gente tem esses pontos aqui de interseção. Beleza. Olha bem, se a gente pega uma reta, aqui, essa reta aqui é R, né, pelo gráfico gama, né, passando por esse ponto aqui, especial F, AF de A mais H, F, A mais H, tá? Bem, essa reta tem uma coisa interessante. Ela está medindo, tá? Geometricamente, o que que isso está medindo aqui? Ela, justamente, se a gente olhar porque a gente pôs aqui, a razão deste lado aqui, por este lado aqui, que é o H, hum, dá justamente o, o que a gente chamou de taxa de variação média. Então, isso aqui é o nosso delta F em A, e aqui vai ser o nosso H. Bem, aí você pode ficar se perguntando, ah, buenas, o que isso tem a ver com aquilo ali? Bem, aquilo ali tem a ver, se você se lembra um pouco de geometria analítica, e de trigonometria, esta quantidade aqui, né, ela está te dizendo qual que é a tangente deste ângulo alfa. Né? Então, vamos escrever isso. Então, nota que a taxa de variação média da, da função f no ponto A pode ser interpretada como sendo
a tangente, o valor da tangente do ângulo alfa. E este ângulo alfa, eu vou só deixar isso bem claro, que este alfa, ele pode depender tanto do A que você pega, quanto do intervalo de tempo que você vai pegar, de A até A mais H. Hum? Ahn, assim, ahn, existe uma relação entre esta quantidade aqui, este valor, a taxa de variação média dessa função no ponto A, e ahn, retas, secantes. Ah, vou pôr assim, entre aspas, curvas ahn, gama, né? Nesse caso aqui, gráficos de funções, né? Bem, aí você pode se falar, bem, é claro, né? Se vocês tiveram uma boa professora ou professor de física no ensino médio, você sabe, por exemplo, né, pelo menos é intuitivo você saber isso. Bem, se você tem vai descrever o movimento de um carro numa rodovia e fala que ele está a 80 quilômetros por hora, não quer dizer necessariamente que ele vai estar 80 quilômetros por hora durante todo o intervalo de tempo. Bem, pode acontecer o quê? Pode acontecer, sei lá, o cara tá lá dirigindo, ah, e nos primeiros 30 minutos ele vem, acelera, acelera, acelera mesmo, assim, anda uns, vamos dizer assim, anda uns 60 quilômetros em 30 minutos, vamos dizer assim, tá? Bem rápido, né? Mas pode acontecer o quê? Sei lá, o cara andou esses 60 quilômetros em 30 minutos, e faltam 40 quilômetros para ele completar os 100, né? Mas aí o que acontece? Aí você vê o quê? O cara ficou parado lá um tempão, um tempinho ali parado, decidiu ir no posto, comprar um chiclete, alguma coisa assim. E, bem, e depois ele conseguiu a viagem dele. Bem, e eu posso dizer a mesma coisa, se o cara tivesse vindo a 80 quilômetros por hora, toda a viagem, ah, e você colocasse, por exemplo, o cara e uma sombra, vamos imaginar assim, a sombra dele tá andando, sombra entre aspas, tá? Porque não é a sombra real mesmo. Mas aí tem ele, vamos pensar assim, tem ele e um clone dele tá dirigindo o carro, o cara tá dirigindo o carro dele, hum? Aí tem um clone dele aqui, né? Sei lá. Aí ele vem, acelera muito no começo, mas o clone vai normal, né? Vai devagar. Aí que depois de 30 minutos ele já tá aqui, o cara, né? E o clone dele tá vindo aqui, ó. Não chegou ainda, mas tá vindo. Aí o que que vai acontecer? Uhum. Bem, esse cara aqui que tá neste carro aqui e o seu clone, eles podem chegar ao mesmo tempo, depois de uma hora no local, né, ter andado os 80 quilômetros, mas terem velocidades distintas. Então, este negócio da taxa de variação média, ah, dizer o comportamento do movimento de uma coisa já é muito meio furado, né? Aí que vem a grande ideia do Newton. Né? O Leibniz, eu gosto de citar o Newton porque, bem, foram independentes as descobertas, isso é óbvio. O Leibniz contribuiu tanto quanto o Newton, mas o Newton deu.
assim, uma ideia muito mais palpável, assim, uma ideia mais física, mais intuitiva, né? E eu acho que vale a pena a gente, pelo menos aqui, mencionar, dar o crédito para essa pessoa, né? Todas as controvérsias que ele foi, mas eu acho que a gente merece acreditá-lo dessa descoberta, né? Bem, aí o que que acontece? Eu vou só deixar isso daqui, uma frasezinha de efeito, né? Carros com velocidades distintas podem, tá, chegar ao mesmo local, ao mesmo local, hum, num certo intervalo de tempo H. E esse intervalo é igual para ambos, tá? Beleza? Então, pessoal, assim, o que que vai acontecer? Ahn, a gente acaba de ver com um exemplo, assim, bem do cotidiano, que essa coisa de você medir taxa de variação média da função de velocidade de objetos não está bem assim, né? Então a gente vai precisar de uma coisa um pouco mais refinada, tá? E essa coisa mais refinada a gente vai ver no próximo vídeo e ela se chama derivada, né? De uma função. O que que eu vou fazer agora? A gente vai parar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.